Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriela Seabra, uma das idealizadoras do canal Entre Xícaras e Chás, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre voice over. E por que que hoje vai ser sobre voice over, Gabriela? Tem algum motivo especial? Bom, gente, nós fazemos uso do voice over no nosso curta Cadê o Sorriso? E se você não está sabendo, nós estamos com campanha aberta de financiamento coletivo para lançarmos o curta Cadê o Sorriso, ok? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre voice over, justamente porque também no final do vídeo eu vou dar uma palhinha de um trecho de um voice over que vai estar no nosso curta, tá? Então, para começar, eu acho que a gente pode falar sobre o que é o voice over, o que é o VO, gente. Provavelmente você sabe o que é um voice over, mas talvez não com esse nome. Já deve ter ouvido em alguma série, filme, algum vídeo, né, que é mais comum. Até em alguma peça, de algum espetáculo de teatro você tenha visto e não sabe o que é um voice over. O voice over justamente é essa voz em segundo plano, tá, que se dá durante a organização da dramaturgia, ok? Então, essa voz que vem como algo que se dá num plano de fundo, sabe? Não é o que acontece no diálogo e na ação que a gente vê na dramaticidade, ok? É uma voz deslocada. E eu vou explicar depois por que que ela pode ser assim, e quais os mecanismos, né, que a gente tem para enquanto esse deslocamento da voz, ok? Então, o voice-over, ele fica como esse pano de fundo. Como o voice-over pode influenciar na dramaturgia, o que que ele sugere para a dramaturgia, como que ele atua dentro de alguma dramaturgia. Bom, gente, tem várias possibilidades e a gente vai dar algumas possibilidades aqui para vocês. Se você já assistiu aquela série You, tá? Da Netflix, You, bem mineira. Aquela série You da Netflix. A Netflix lançou alguns episódios aí da série sem o voice-over do Joe, que é o personagem principal. E, gente, é chocante o quanto ganha, né, a série com os comentários feitos por ele em voice-over. Então, a primeira possibilidade são os comentários, é o olhar do personagem sobre o fato que está acontecendo. No caso do Joe, é um comentário quase que é o pensamento dele, né, sobre o que está acontecendo no primeiro plano, que é o plano da ação. Então ele pensa e aí vem o voice-over que coloca esse pensamento para o telespectador. Tá? Então, assim, é bem bom. Se você não viu essa série, fica essa dica aí para pelo menos ver o voice-over. Então, a gente tem essa opção como colocar um pensamento do personagem, como descrição do espaço em que está acontecendo a ação no primeiro plano, a descrição do tempo, né, da espacialidade temporal do que está acontecendo, né? Seja ano, seja alguma data, entendeu? Ou sugestão de tempo, não precisa falar exatamente o que é. E a descrição também das características das personagens. Então, assim, a gente pode falar, ela era Gabriela, ruiva, com uma blusa preta, que, sabe? Então a gente tem essa descrição também que pode ser dentro do voice-over. O que nós conhecemos bastante também, que é a narrativa, que é aquela coisa que dá o começo, às vezes vem no meio, no fim, no nosso curta. O voice-over vem como quase um entreato, ele aparece, faz algum tipo de comentário entre as cenas, ou se desloca num pensamento poético, então pode ser utilizado também para dar uma quebra nessa continuidade, né, da ação que é feita no primeiro plano. Temos também, eu coloquei isso, né, até como um auxílio na acessibilidade, porque como vem às vezes como descrição, ele pode descrever, né, o espaço em que acontece, cores, sensações, descrever minuciosamente os personagens para quem está ouvindo. Tá? Então, ele pode ser também uma forma de acessibilidade. E ele funciona também como essa coisa que pode ser quase uma rubrica, né? Como a gente conhece no texto escrito, né? Quando a gente pega, os atores pegam. Isso pode ser feito pelo voice-over. Então, ele pode vir com essas indicações que eu já tinha mencionado, como a rubrica, mas uma rubrica pela voz, né? Que se dá pela cena num segundo plano. E é bom, gente, a gente frisar
que o voice-over muitas vezes vai suprir o que o diálogo e a ação não conseguem. Como eu dei o exemplo do Joe lá no início de You, ele faz um comentário, ele faz muitos comentários, né, na verdade, ao longo de toda a série, e isso engrandece talvez a verticalidade, né, psicológica do personagem, porque a gente começa a entender o ponto de vista do personagem pelo pensamento dele, e não tanto pelas atitudes que ele toma. Ele toma, assim, várias atitudes, mas o pensamento desenvolvido no voice-over incrementa a personalidade do personagem. Então, muitas vezes, o que não pode ser suprido pela ação e pelo diálogo, né, na dramaticidade, muitas vezes pode ser suprido pelo voice-over. Mas aí, como eu disse que aqui nós estamos falando de possibilidades, a possibilidade também do voice-over contrariar tudo, porque ele quer deslocar. E a quebra é interessante também, ela é uma possibilidade de criação, em que ela desloca da continuidade do pensamento, né, do fio, da meada, para dar um tan e voltar. E isso é interessante também, porque, né, gera aí um outro sentimento de recepção por parte do telespectador. Gente, agora eu vou falar do nosso curta e eu vou ler pra vocês aqui uma partezinha, um trechinho bem pequenininho do nosso voice-over, né, porque eu não posso dar spoilers, porque nós estamos no financiamento coletivo para lançarmos o curta. Então, a gente precisa, inclusive, da sua ajuda, tá? Já temos vídeos aqui no nosso YouTube de como apoiar a nossa campanha. É super fácil, você tem a possibilidade de doar o apoio que você consegue, ok? E se você não puder apoiar com dinheiro, tem outras formas de apoio. E a gente tem postagens no nosso Instagram, @EntreXícaras e Chás, pra você poder nos ajudar aí a lançarmos o nosso curta. Cadê o sorriso? Então eu vou ler aqui pra vocês agora, tá? O voice over. Sol é para as flores que os sorrisos são para a humanidade. Supostamente, essas são as palavras de Joseph Edison. Mas de que adianta esperar pelo sol se o que eu vejo pela janela são pesadas nuvens? E essa foi a nossa palhinha. Ela, né, a atriz que dá a quebra. Bom, gente, o vídeo foi esse. Acho que ficou um pouquinho grande, mas tem muito conteúdo bacana nele. Sigam nossas redes sociais, @EntreXícaras e Chás, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, todas as redes, meu Deus do céu. E é isso. Eu gostei do vídeo, espero que vocês tenham gostado também. Eu gostei de produzi-lo, tá bom? E fiquem ligados. E, por favor, gente, apoiem a nossa campanha. A gente quer muito lançar o nosso curta e a gente precisa da sua ajuda que tá assistindo, tá bom? Um beijo e até a próxima.